Oi, Leonardo. Eu não. Tá carregando aqui. O pessoal tá entrando. Como é que. Ah, deixa eu ver aqui. Aí. Pronto, agora eu tô vendo. Aí. Pronto. Pronto. Inverteu aqui, mas está ótimo. Pode prosseguir aí e Tá, a gente faz o fechamento depois. uhum. Então, o ponto aqui era quem estava falando, né? O apóstolo Paulo. E a chave para ele enfrentar a crise era, né? Lembrar de Jesus Cristo ressuscitado. E a gente falou dos tesouros. E a gente estava falando aqui da glória futura, né? Então, Aí tava agora lá. seu áudio ficou. O áudio ficou um pouquinho ruim aí. Ficou ruim o áudio. Você me consegue ouvir bem? Eu tô ouvindo mais ou menos. O pessoal tá ouvindo? Para mim ficou ruim o áudio. Eu acho que agora. Continua falando aí para ver. Tá, acho que Você agora é a está no mesmo internet lugar ou mesmo. você saiu do lugar? Uhum. Então, continuando, né? Depois a gente vai ajustando Pronto, aqui então essas coisas. continue. O pessoal está ouvindo bem, pode É, o continuar. pessoal tá. Então, lá, a segunda parte, né, dessa de lembrar Jesus Cristo, é lembrar da glória futura. Aí em Romanos 8:18, né, as aflições do presente, os sofrimentos do presente, não podem ser comparadas com a glória revelada em nós. E aí, como é que nós vamos passar pela crise? Lembrando Jesus Cristo ressuscitado, né? O Jesus Cristo que conseguiu consumar todas as coisas. E a partir disso, a gente vai lembrar também da glória futura, da glória da pátria celestial. Então, nada pode se comparar que com essa glória futura, nenhuma crise, nenhuma aflição pode ser comparada. E aí, né, a gente pensa nisso, né? Como é que o apóstolo, como é que ele, como servo de Deus, passou? Lembrando de Jesus, ficando firme no Senhor. E aí, diante de todos os problemas, diante da crise, nada poderia se comparar com a eternidade com Cristo. Então, um problema, uma situação, uma pandemia como a nossa hoje não pode ser comparado, né? Interessante. Não pode ser nem comparado. Eu não posso nem colocar no mesmo lugar da glória que a gente vai ter lá com Cristo. É a maneira também permanecer na crise. E aí, só para fechar, continuando, quando ele se lembrava de Jesus Cristo, ele também contemplava a eternidade. E aí, como é que o servo de Deus, como é que o cristão vai passar por essa crise, por essa pandemia? Tomando todos os cuidados, todas as precauções, sim, né? Vivendo como cidadão comum, fazendo sua parte, sim. Mas também contemplando a eternidade. E aí, ele, lá em 2 Coríntios 4:17, né? Ele diz, né? Que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, a dificuldade, a crise, a pandemia, seja o que for, se a gente lembrar de Jesus Cristo ressuscitado, tudo vai ser como uma leve e momentânea tribulação. E aí, esse era o segredo do apóstolo Paulo, né? Como ele diz, disse, né? Ele perdeu tudo para ganhar Cristo. Então a crise não pode arrancar nada dele, né? Se ele já perdeu tudo. E se todo o tesouro dele está no céu, o que é que a crise vai causar no tesouro dele? Se aquilo que ele mais espera já está lá no céu, nada vai, né? Tirar ou afetar. Então essa fechando, essa foi a questão do apóstolo Paulo.
como é que ele enfrentou todas as suas dificuldades, todas as suas crises, lembrando de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. E lembrar disso implica em quê? Lembrar que nossa pátria não é aqui, lembrar que nossos tesouros estão no céu, lembrar da glória futura com Cristo, né? E lembrar do eterno peso de glória e que, comparado a tudo isso, o que a gente está passando agora, né, de pandemia, não é nada mais, né, que uma leve e momentânea tribulação, né? Se a gente, né, continuar lembrando de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Amém? Aí eu encerro, né, minha parte. Já passei. Amém, amém. Muito boa reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu perdi uma parte do que você falou, porque para mim ficou ruim. Eu tive que desligar aqui o meu Wi-Fi e acabei entrando aqui pelos dados móveis. Não sei se está dando para ouvir bem, mas a ideia dessa live, né? Nós temos a escola dominical todo domingo de manhã e a gente não estava tendo nada, né? A igreja não estava fazendo nenhuma atividade nesse período aí de mais de um mês. A gente ficou sem ter escola, né, dominical, sem ter atividade nenhuma. E pela manhã a gente não estava fazendo nada. Então eu conversei com o Leonai, né? E graças a Deus ele aceitou o desafio. Eu sei o quanto é desafiador para ele, que ele é muito assim introspectivo, né? Para encarar a câmera. Eu também não sou muito chegado, não. Mas a gente tem que superar também as nossas limitações pessoais e encarar, né? Encarar a crise. O pastor Jeremias Pereira ele usa sempre uma expressão que na hora da crise o líder ele tem que pular na enchente, né? Tem que pular no meio da enchente e salvar, né? As vidas, né? Então foi muito bom aí ouvir os irmãos, aí muito bom ouvir essa meditação, matando a saudade de ouvir a Leonai, né? Porque nesses dias de live, praticamente eu falando sozinho, colocando um áudio ou outro, não dá para ver os irmãos, né? Então isso também é bom, né? A gente poder tá junto, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida, Eleonai, abençoar a vida dos irmãos que participaram e que a gente possa, né, ter aproveitado aí esse tempo para tirar lições, né? Eu trabalhei com duas mulheres assim extraordinárias, né? Mas tem muitas outras mulheres na Bíblia que enfrentaram também suas crises com muito brilhantismo, né? E assim também como homens na palavra de Deus que a gente também pode ver, né? Então fica aí esse desafio para nós, quem sabe domingo que vem a gente vai estar anunciando aí para os irmãos, quem sabe domingo que vem a gente aparece aqui de novo para estar trazendo aí um tema relevante para esse momento que a gente está enfrentando, tá bom? Então fica essa palavra aí de fé, de esperança, de saber que assim como nossos irmãos no passado enfrentaram, né, as crises e se saíram bem, nós também venceremos, né? Com a graça de Deus, com a bondade do Senhor, a gente vai vencer, né? E outra coisa também que ficou assim tem que ficar, né? Muito evidente para nós é que esses homens e mulheres eles também eram homens normais, né? Normais. A gente viu aqui o exemplo de Maria que também deu aquela vacilada, né? Ali, Jesus chegou, mas eu não vou nem lá ver ele, né? Para mim foi uma derrapada dela ali, mas é isso, faz parte da nossa vida, né? Amém. A missionária Sara está falando, todos aqui em casa participaram aí, então, né, um abraço aí a Anderson, a Aline, a Lucas, que Deus abençoe, né? E também, Leonai, Paulo, tem um momento que Paulo ele diz assim, né, que ele chegou a desesperar da vida, né? Então esse Paulo cheio de fé, todo poderoso aí, né, cheio de poder, homem que viu até o terceiro céu e tal,
mas teve momentos também que ele e essa segunda carta a Timóteo, ela é fundamental assim para a gente entender a teologia de Paulo, né? Porque ele ele tá na sua, ele escreve a última carta, né? Segunda Timóteo foi a última carta Uhum. escrita por Paulo. Ele já está perto de morrer, né? Ele mesmo diz isso na carta, né? Que ele já está Eu perto. acabei esquecendo de falar disso. Isso, ele está perto de ser oferecido como libação, né? Ele usa essa linguagem, né? Ele vai se derramar, derramar até a sua morte. Ele está dizendo: eu estou me derramando diante do Senhor até na morte, né? Então a ideia ali de libação é essa, né? Que era uma oferta derramada, né? A semelhança do que Davi fez quando ele desejou beber água de Belém, né? E que os homens atravessam o arraial ali e traz a água e ele derrama. Ali era uma oferta de libação, né? Então Davi oferece aquela água como uma oferta de libação. Então o apóstolo Paulo também teve os seus perrengues, né? Teve seus dias maus, né? Ele vai reconhecer isso em Efésios capítulo 6, por exemplo, quando ele diz que nós devemos estar prontos para enfrentar o dia mal, né? Então, meus irmãos, eu quero destacar a humanidade desses personagens, né? Eles eram homens e mulheres de carne e osso, como qualquer um de nós, com temores, né? Com acertos e desacertos, porém, eles conseguiram superar a crise, né? E essa visão da eternidade, o Leonardo falou aí de maneira brilhante, né? Essa visão de eternidade precisa estar muito acesa no nosso coração, no nosso entendimento, de que nós não, a nossa pátria não é aqui, né? O próprio Paulo vai dizer isso, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador. Então, ficar esperando muito desta vida aqui e agora não é saudável, né? Então, a nossa agenda foi modificada, uma série de coisas foram alteradas, mas de fato, nós temos que olhar para a eternidade, tá? A gente pode viver mais 100 anos, não tem problema, glória a Deus, que vivamos esses 100 anos, mas a nossa perspectiva tem que ser de eternidade, tá? Então, a gente tem que declarar como Jó, ainda que ele me mate, né? Eu o louvarei. Então, a ideia tem que ser essa, o cristão não pode, de modo algum, na hora da crise, perder essa perspectiva, né? De que nós temos que olhar as coisas no espectro, né? Da eternidade, tá bom? Então, fica aí. Algumas pessoas chegaram aí depois, mas um abraço, né, aos irmãos. A gente acabou não conseguindo, eu não sabia que caía, né, com 1 hora, mas deu para participar aí e foi muito bom, tá? Deus abençoe, Leonardo. Não sei se você quer fazer mais alguma consideração aí dos seus dois personagens. Não, de minha parte, por hoje já Pronto, foi. tá bom. Então, meus Na amados, próxima a Deus gente se adapta abençoe. melhor. Tranquilo. Deus abençoe, Leonardo. Deus abençoe a todos que participaram. E na próxima aí a gente vai divulgar aí, tanto no meu Instagram, a Leonardo também vai divulgar, e a gente vai estar junto. Possivelmente domingo que vem, às 10h30 da manhã, a gente vai estar junto de novo, tá certo? Deus abençoe, bom almoço para todos. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau. Aí você encerra aí. Então, a gente fica encerrado, né? Ficou comigo o vídeo. Então, até mais, irmãos. Fiquem na paz, né? Que o Senhor esteja com vocês, esteja abençoando, né, o resto do nosso dia. Amém? Então, vou encerrar.